Eu passei muitas guerras na minha vida para chegar até aqui. Um dos dias mais tristes da minha vida, mais triste. Não foi o dia mais triste, mas foi um dos dias mais tristes da minha vida. Quando meu filho mais novo, eu estava numa guerra muito grande, numa luta imensa. E meu filho falou assim: eu queria falar com o senhor, pai. Eu disse: pode falar. Ele disse para mim: a minha irmã foi embora para a Inglaterra, casou, tá bem. E eu tenho um sonho. Eu disse: não, para falar. E ele disse para mim: o sonho que eu tenho é de ser um PRF. E eu preciso fazer o curso. E eu tô vendo que o senhor tá numa guerra muito grande. E o senhor não tem condições de pagar o curso para mim. E eu quero ir para lá para trabalhar, fazer o dinheiro e pagar o curso e formar. Foi um dos dias mais tristes da minha vida. O segundo dia mais triste da minha vida foi quando a minha esposa disse para mim: as coisas acabaram. Eu fui morar num cômodo, numa cama de cimento forrada de papelão, e as roupas ficavam na caixa de papelão. E a minha esposa, tive que levá-la para o hospital, ela estava gestante. Saímos do hospital, era quase 2 horas da manhã, e eu disse para ela: nós temos 5 problemas. O primeiro problema que nós temos é que eu não tenho dinheiro para pagar a passagem de um táxi, da corrida do táxi para te levar. Não tem ônibus mais esse horário. Era 2 horas e meia de pé do hospital em casa. Ela estava beirando 9 meses. Esse é o primeiro problema. Eu disse: o segundo é que está chovendo e nós temos que retornar na chuva. Eu disse: o terceiro problema é que não tem nada em casa. Eu já preguei para 4, 5, 10 mil pessoas e saber que você vai descer do altar e não tem nada na sua casa. Esse é o preço do chamado. Muitos não compreendem isso, mas esse é o preço. E o preço do chamado, ele é doloroso. E ele requer renúncia. Você deixa de viver as suas vontades para viver as vontades de Deus. Então eu disse para ela. Ela disse: não, vamos andando. E eu disse: o quinto problema era na época de manga. E estava ventando muito. Era um temporal que estava dando. Eu disse: eu vou catar as mangas daqui até chegar em casa. E quando chegar em casa, você lava as mangas e vai ser sua comida, não se preocupa comigo. Esse era era o quarto problema. Eu disse: o quinto é que eu deixei um balde, eu estava vendo que ia chover, na bica, no telhado. E você vai lavar as mangas na água da chuva porque a água está cortada. Toma água aí, pastor. Ó.
Tem água ali na caneca. Então muitos te olham hoje, mas não sabem o preço que você já pagou na vida. Compreende? Te julgam, te criticam, sem saber o preço e de onde você veio. Todo pastor, ele tem que ter uma coisa na mente dele, formada. Todo pastor de verdade. Eu não estou dizendo pastores que levam a vida alheia e sobrevivem da desgraça do povo. Todo pastor que leva uma vida séria e que ama o que faz, ele tem que ter uma mente formada de uma coisa. Humanamente, ele é descartável. Ele é descartável. Chegar uma hora que ele não vai ter mais utilidade. Eu tenho muitos amigos que ficou no meio do caminho. Grandes amigos que foram descartados porque não dava mais fruto. Eu luto para viver uma vida séria. Entende? Sou apaixonado pelo que faço. Não faço por dinheiro. A primeira igreja que eu comecei a pastorear, eu tinha 20 anos de idade. Hoje eu tenho 51. Em fevereiro eu faço 52 anos. Eu sou apaixonado pelo que faço. Se for necessário morrer pelo que faço, para mim não muda nada. A estrada que eu tô nela não tem retrovisor. Não tem como contornar nela para voltar para trás. E o carro não tem marcha ré. Então, para mim, morrer ou viver, para mim, dá no mesmo. Compreende? Eu pastorei uma igreja que eu sou muito grato a Deus pela igreja que pastoreio. A igreja que Deus confiou em eu pastorear ela, porque Deus não dá igreja para pastor, Deus dá o pastor para a igreja. Então Deus me deu para uma igreja e eu me sinto muito honrado de pastorear essa igreja, onde o povo obedece, garra junto comigo na oração, no jejum, obedece a sã doutrina. Eles não obedecem por pressão. Nenhum ser humano tem condições de convencer ninguém a obedecer a nada. Quem convence é o Espírito Santo. E eu sou louvo a Deus por ter pastorear uma igreja onde o povo, os obreiros, garra junto comigo. Se você entrar no Instagram da igreja agora, você vai ver lá, começa amanhã, 48 horas de oração e jejum. 6 horas da manhã, termina domingo, 6 horas da manhã. Eu luto para ter uma vida com Deus de oração e jejum. Não há outra forma de se aproximar de Deus e ter um relacionamento com Deus sem ser pela oração e o jejum. Então, eu vou falar uma coisa para você e para quem me escuta, me ouve, me assiste e nos assiste. Eu não vou curvar diante do sistema. Eu não vou dobrar o joelho diante do sistema. De qual sistema o senhor está falando? Do sistema religioso. Do sistema que tudo é o dinheiro. Pode arrancar minha cabeça. Eu não curvo diante do sistema. O sistema do liberalismo. Dê o que der. A estrada que eu tô nela não tem curva e nem retrovisor.